hoje vamos estudar sobre a oração de Neemias, um dos líderes do povo de Deus, que teve a missão de reavivar o povo e reconstruir Jerusalém. No testemunho de hoje, vamos assistir a Maria Fávero contando de uma dificuldade no trabalho e como Deus cuidou do seu problema e ainda se mostrou real para ela. Sempre ouvia as histórias da minha mãe de orações atendidas e isso era assim muito legal, a gente ouvir as orações atendidas. E a gente cresceu num lar cristão, sem muitas dificuldades, e eu fui estudar no IASP, depois fui trabalhar na organização e eu já trabalhava na associação por um bom tempo. Nós trabalhávamos assim em mais ou menos 6 pessoas, 6 jovens, talvez eu era a mais de idade, mais experiente, e nesse período eu era a caixa da associação, e a caixa das escolas. Nós tínhamos 15 escolas, entre essas a nossa aqui, e eu mexia com muito dinheiro, e em um determinado momento eu percebi que começou a sumir dinheiro do meu caixa. Isso me apavorou, eu comentei com o meu superior tudo, mas ao mesmo tempo eu comecei a orar, porque eu fazia sempre a contabilidade, tudo batia certinho e passava para o contador, e ele até brincava comigo: eu ainda quero achar um erro no teu trabalho. Inclusive ele está aqui com a gente. E eu comecei a orar, e nas minhas orações eu fiz um pedido para Deus. Eu pedi: Senhor, não dê sossego para essa pessoa que está fazendo isso. E eu não me lembro assim quanto o período de tempo que eu orei, mas eu sei que nesse período muitas coisas começaram a acontecer, e mudanças em mim, eu me lembro que já estava chegando assim o final do ano, o balanço, e a contabilidade tinha que bater, e essa pessoa contabilizava os cheques. Nós recebíamos dinheiro, cheque e depósito. A minha função era somar tudo, tirar o recibo, e tudo dava certinho, e eu passava para uma pessoa a contabilidade que eu tinha digitado, e essa pessoa fazia a digitação dos cheques para mandar para o banco. E ao mesmo tempo que sumia dinheiro do meu caixa, começou a dar diferença nos cheques também. Mas nós trabalhávamos assim como irmãos, como amigos, e ninguém desconfiava de ninguém, porque não tinha... Para quem que você ia olhar? Se eles eram meus irmãos trabalhando ali com a gente. E um dia eu fui para o culto, deixei a porta de entrada da minha sala, deixei aberta. E quando eu voltei, a porta estava fechada. E eu entrei por outra porta, tinha uma outra porta lateral, e tinha só uma pessoa lá. E eu comecei a desconfiar dessa pessoa. E a gente fazia assim, eu sempre fazia meus exames médicos no período da tarde, em São Paulo. De manhã eu fazia todo o trabalho, os recibos e pagamentos, e eram muitos, eram 15 escolas. E todo o dinheiro vinha em minhas mãos. E eu observei que sempre nessas datas, sempre no período que eu saía, no outro dia dava diferença. Um dia que eu fui para um desses exames, eu peguei um valor, coloquei dentro do envelope pequeno, pardo, coloquei dentro, dobrei e grampeei 2 grampos e mostrei para o rapaz que trabalhava comigo, que eu já havia comentado sobre isso. No outro dia, quando eu voltei, tinha desaparecido o valor de dentro do envelope, e o grampo, a pessoa tentou colocar, mas ficou próximo, mas não foi no mesmo lugar. E aí eu levei para o meu superior e falei: aqui está a prova, alguém está mexendo. E como eu comentei, já estava chegando o período de fechamento de balanço, e depois que eu encontrei com essa pessoa sozinha, então acho que ela se apavorou e resolveu falar para o tesoureiro da situação. E ele confessou que estava desviando dinheiro,
e que eu não tinha culpa, e ele queria falar comigo. Então o tesoureiro me chamou. E eu me lembro, esse dia foi muito difícil, porque você ficar cara a cara com uma pessoa assim. E eu cheguei, eu não tinha costume de ir na sala do tesoureiro, já estava com a perna meia bamba. E ele falou assim: Maria, essa pessoa tem algo para te dizer. E esse rapaz me falou assim: Maria, eu quero pedir perdão para você. Eu não tenho sossego. E quando ele falou isso, eu me arrepiei, porque ele usou a mesma expressão que eu usava nas minhas orações. Então eu vi assim, na mesma hora, eu falei: meu Deus, o meu Deus é o mesmo Deus da minha mãe. O mesmo Deus que atendia, ouvia as orações dela, ouve minha oração também. E a partir desse episódio, tudo mudou no meu relacionamento com Deus. Foi assim, mais real. Deus é real para mim. Jesus é real e eu não preciso me ajoelhar para orar. É só eu falar com Ele. Eu andando, eu dirigindo, eu em casa, quando eu estou lavando louça, eu estou conversando com Ele. Então, Deus responde sim às nossas orações. E muitas vezes nós somos assim muito tacanhos, muito devagar para ver a resposta. E muitas vezes demora semana para ver que Ele respondeu. Às vezes não do jeito que eu pedi, mas muitas vezes Ele responde do mesmo jeito para que você creia. Ele ouve sim e Ele responde sim. Então, a partir dessa oração atendida, tudo mudou em minha vida, no meu relacionamento com Deus. E hoje é maravilhoso. Converso com Jesus a cada instante e também estimulo e falo para as pessoas: compensa orar, esperar. Deus nos ouve sim. Preste atenção nessa frase. Oração sem vigilância é hipocrisia. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, foi ao ponto. A última coisa que Neemias seria era um hipócrita. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Neemias, juntamente com os outros judeus, estavam reconstruindo os muros de Jerusalém após o exílio babilônico. Sanbalate e o exército samaritano não estavam muito felizes e decidiram que iriam parar a reconstrução a qualquer custo. Neemias ficou a par dos planos dos seus inimigos, e a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor em oração. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Neemias ora por força, por poder e para que Deus haja contra os seus inimigos por causa dos seus planos maus. Sim, o primeiro guarda de Neemias é a oração. Ele acreditava que a oração tem poder. Ao enfrentar uma enorme dificuldade, o primeiro socorro é buscar a Deus através da oração. Quando você enfrenta uma dificuldade, para onde você corre? Onde você busca socorro? Se Deus não é o primeiro, penso que você precisa reavaliar as suas prioridades. Porém, Neemias compreendia que ele não podia cruzar os braços simplesmente porque havia orado. Não que ele desacreditasse do poder da oração e duvidasse que Deus era capaz de protegê-lo. Ele compreendia que não deveria cometer o pecado da presunção, de esperar ou exigir algo que Deus não prometeu. Foi a tentação da presunção que Cristo enfrentou quando Satanás disse que nada aconteceria se ele pulasse do pináculo do templo, pois os anjos o protegeriam. Se Satanás utilizou essa tentação com Cristo, é porque o inimigo julga que ela seja uma das mais fortes tentações. Fazer a nossa parte não é duvidar de Deus, mas sim aceitar fazer parte do plano de Deus para a nossa vida. Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para que os homens fizessem a parte que estava no alcance deles, remover a pedra, que ele faria o que os homens não poderiam fazer, dar a vida. Bem,
Neemias não caiu nessa tentação. Mesmo sabendo que eles eram em menor número, menos preparados e armados, ele se comprometeu em fazer aquilo que estava ao seu alcance. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Enquanto a oração é o primeiro guarda de Neemias, o segundo guarda era a vigilância. Ele sabia que precisava fazer algo, fazer a sua parte, fazer o que estava ao seu alcance. Você tem feito a sua parte? Tem agido ou tem sido passivo? É interessante como muitos oram por proteção divina contra o pecado e tentação, porém não fazem a sua parte. Enquanto oram por proteção, não se afastam ou evitam de frequentar os lugares ou situações que estarão suscetíveis ao erro. Por essa razão, penso que Charles Spurgeon estava mais do que correto ao afirmar: oração sem vigilância é hipocrisia. Agora, Charles Spurgeon também ressalta que vigilância sem oração é futilidade. A realidade é que os dois guardas, oração e vigilância, precisam andar sempre lado a lado. Não podemos esquecer que Neemias, mesmo fazendo a sua parte, compreendia que se não fosse por Deus, eles não seriam páreos para os seus inimigos. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. A missão foi cumprida. O muro foi reerguido. Graças ao poder de Deus e à disposição humana em participar do milagre dos céus. Chegou o momento de orar novamente, mas antes, deixa eu te perguntar, você tem feito a sua parte ou tem caído no pecado da presunção? Orar e vigiar é a fórmula do sucesso. Ore nesse momento, mas não se esqueça de vigiar. Ao orar e vigiar, lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.